Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para vivenciar esse momento de palavras do Senhor, né? Estamos aqui hoje para meditar o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos 31 a 42. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus dizia aos judeus que neles creram: se permanecerdes na minha palavra, serei meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que aprendeste do vosso pai. Nosso pai? Replicaram eles: é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procuraste tirar minha vida. A mim que vos falei a verdade, que ouvir de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se fosse vosso pai, vós me amareis, porque eu saí de Deus e dele que provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Jesus, no início desse evangelho, ele diz: se permanecerdes na minha palavra, serei meus verdadeiros discípulos. O Senhor, ele aqui nos ensina, nos mostra verdadeiramente que precisamos permanecer na palavra do Senhor para nos não tornarmos escravos do pecado, para vivermos livremente. O Senhor, ele nos deu, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de filhos e filhas de Deus. Deus nos dá a opção de escolha. Mas a palavra diz lá em Deuteronômio que o bem e o mal ficam um do lado do outro. Então, se Deus nos dá a opção de escolha, nós devemos saber escolher. E sempre falhamos em nossa escolha. Nós somos culpados de muita coisa que acontece em nossa vida devido a nossas escolhas. Mas o Senhor, ele nos ama tanto que, apesar de fazermos escolhas erradas, ele nos perdoa. Ele é um Deus amoroso. E ele diz que nós precisamos seguir o caminho dele, o caminho do Pai, amando o Filho, para que sejamos libertos, para que sejamos livres, para vivermos verdadeiramente o reino de Deus. O pecado, meus irmãos, ele nos aprisiona. O pecado nos torna escravo dele. Por isso o Senhor fala, né, da escravidão. Se pecar, você será escravo do pecado. Deus nos deu a liberdade para que com sabedoria buscássemos sempre a santidade. A liberdade, o livre-arbítrio, foi para que com sabedoria nós buscarmos a santidade. E quando a gente busca a santidade, a gente não questiona as coisas de Deus. A gente vive as coisas de Deus. A gente não murmura sobre a situação que acontece em nossa vida. A gente vive essa situação embasado na palavra do Senhor.
aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado não vive na presença de Deus. Vive encarcerado junto ao pecado. E o pecado, o que ele faz em nossa vida? Ele nos distancia de Deus. Ele nos separa do amor verdadeiro de Deus em nossa vida. E Jesus hoje nos pede o quê? Que vivenciamos a verdade de Deus, a liberdade que Deus nos deu, a palavra de Deus, o reino de Deus. Não podemos ficar questionando como os judeus faziam, como os judeus questionavam Jesus. Não, nós temos aqui seguir a palavra de Deus. Porque quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós questionamos, mais nos distanciamos do amor de Deus. Deus não se distancia de nós. Nós que distanciamos do amor de Deus. A palavra de Jesus, o amor de Jesus, nos liberta de todo o mal que o mundo nos oferece. Nos liberta dessa escravidão do pecado. Precisamos ser libertos de tantas coisas que nos ferem na nossa vida, do nosso egoísmo, da nossa fraqueza, da nossa soberba. Muitas coisas que entram no nosso coração e nos tira da presença de Deus. Nós precisamos ser libertos disso. E para ser libertos disso, nós temos que acreditar no Senhor. Nós temos que acreditar no Filho de Deus, que é Jesus, que entregou a sua vida por cada um de nós. Então a palavra de hoje nos leva a uma verdade. E essa verdade é: precisamos viver na liberdade que Deus nos deu, mas uma liberdade com sabedoria, uma liberdade de filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e minha irmã, aceitar Jesus no coração é viver o reino de Deus, o reino de amor, de dificuldade sim, mas sempre enganjado em Jesus, sempre próximo de Jesus. Por isso o Senhor hoje nos ensina a ser livres do amor de Cristo. Um bom dia a todos e fiquem todos com Deus. Amém.